André, dei a sorte grande. Sabe por quê? Vendi um imóvel por R$ 1 milhão, porém eu recebi mais do que R$ 1 milhão. Ou você está comprando um imóvel e você ficou sabendo que aquele vendedor que você comprou por 1 milhão recebeu um valor maior. Poxa, André, o que está acontecendo? Isso acontece e acontece praticamente em 100% dos casos de imóveis comprados através de financiamento. Então, se você comprou e quer entender se você pagou a mais ou não, se você vendeu e quer saber por que você recebeu a mais, fica nesse vídeo que você vai entender. Vamos dar um exemplo aqui de um apartamento, um imóvel, uma casa, seja o que for, de R$ 1 milhão, ok? E foi negociado da seguinte forma: 400 mil foi o sinal, o valor, né, de entrada, e 600 mil foi o valor de financiamento. Isto foi negociado que 200 mil seria pago no final ali, assim que assinasse o contrato. Os outros 200 mil seriam pagos quando o banco pagasse os 600 mil do financiamento, legal? E aí o que acontece? Passou o tempo do financiamento lá, o banco fez análise, fez tudo, assinou o contrato e tudo mais. E ao invés de entrar 600 mil reais, que seria a parte financiada, entrou, por exemplo, 608 mil reais. 8 mil reais a mais. Bom, e aí o banco nem sempre comunica o comprador que foi pago já o valor para aquele vendedor. E às vezes quando comunica, ele não comunica qual foi o valor pago, mas às vezes comunica. E vamos supor que o banco comunica e fala assim, ó, tá aqui o comprovante, tá, de 608 mil reais pago na conta do vendedor. Poxa, o comprador fala, se ele já depositou 608, quer dizer que eu não preciso pagar 200 mil reais, que é o que está faltando. Eu vou pagar 192 mil, que vai completar este 1 milhão. A conta matematicamente está certa. Mas, o que na verdade você tem que fazer, você tem sim que depositar 200 mil reais. Poxa, André, mas está errado. Porque o banco fez alguma confusão, de uma certa forma eu vou estar pagando a mais. Não. Vamos explicar como é que é o processo de financiamento, tá? O banco, quando se inicia um processo de financiamento, em um determinado momento, do início para o meio, ele pega aquele valor que vai ser pago de financiamento, de 600 mil reais, e ele já separa, ele coloca esse valor em uma conta, não corrente, mas uma conta poupança. Ó, 600 mil reais aqui é para pagar esse vendedor desse imóvel aqui, se tudo der certo, a gente vai pagar 600 mil reais para ele, daqui 40 dias, 45 dias, seja o tempo que for. E aí, esse dinheiro fica rendendo nessa conta poupança. Passados esses 40, 50, 60 dias, o banco pega aquele valor de 600 mil, junto com os rendimentos, e fala, esse dinheiro já era seu. A gente só deixou ele aqui garantido, ele parado aqui, porque vai que nesse meio do processo do financiamento acontecesse algum problema de documentação do imóvel, do vendedor, e não fosse aprovado esse financiamento, nós teríamos esse dinheiro aqui guardado com a gente como segurança e nós não iríamos pagar. E lógico, esse vendedor teria que devolver esses 200 mil reais para aquele comprador, né, que ele deu como sinal ali. Então ele pega esses 600 mil, deu tudo certo, bonitinho, rodou redondo o contrato, deposita 608 mil. E aí, às vezes, como eu disse, esse comprador tem acesso a esse comprovante, que muitas vezes não tem, tá? Na grande parte das vezes não tem, ou, às vezes, o vendedor chega e fala assim, poxa, eu acho que aconteceu algum equívoco aqui. Em vez de 600 mil, foram depositados 608 mil. Vamos dar uma revisada no contrato para ver se você não se perdeu e tudo mais? Por quê? Sim, existem pessoas de boa fé. E as pessoas de boa fé não têm conhecimento. Pensa uma coisa, todo mundo vende imóvel por ano, vende imóvel por mês, para saber como é que funciona exatamente todos os trâmites? O brasileiro ele negocia 1,6 imóveis por vida. E não necessariamente esses imóveis vão ser financiados. Então a pessoa não tem experiência e o banco não explica isso daí, viu? Não explica. Poxa, André, mas deve explicar. Deve explicar em 0,1% dos casos que eu nunca vi. Explicando. Legal, entrou 608 mil. Comprador, é o seguinte, você precisa depositar os 200 mil reais para esse vendedor. Independente se entrou com juros ou não, com esse rendimento, este valor é do vendedor. Porque ele já vendeu esse imóvel faz tempo, ele não recebeu esse valor lá atrás, e agora quando ele recebe depois de um mês,
2 meses, seja o que for, mais justo é que venha já com algum tipo de rendimento, tá? Deposite os 200 mil, você vai estar pagando os mesmos R$1 milhão. Esse vendedor vendeu pelos mesmos R$1 milhão, porém esse valor do financiamento de 600 mil ficou aplicado. Mas a venda foi nesse valor. Mas André, legal. Eu como vendedor, eu recebi quanto por esse imóvel? Você recebeu R$1,8 milhão. Isso quer dizer que na declaração de venda dele, do seu imposto de renda, você tem que colocar para R$1,8 milhão. Porque foi o que você recebeu. Independente se aquela parte é juros ou não, o banco te pagou R$1,8 milhão. Na verdade, o banco te pagou 608 mil e o comprador te deu mais 200 mil à vista, depois mais 200 mil na outra situação ali. Gostou do vídeo? Entendeu? Aprendeu? Dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal porque tem sempre vídeo novo para você sobre o mercado imobiliário. E até o próximo vídeo.